É o seguinte, pessoal, na aula passada, na verdade já tem 3 aulas que a gente tem discutido isso, a gente tem trabalhado um pouco noções gerais sobre o pensamento científico. Não custa nada repetir o que eu falo em todas as aulas, em todas as turmas que eu tenho que abordar de alguma maneira a noção de pensamento científico. A filosofia, ela contribuiu e muito para pensamentos e desenvolvimentos de práticas científicas que a gente tem hoje. O método experimental, que é muito caro para vocês que são cientistas de um tipo de ciência da vida, não seria o que é hoje se não fossem os desenvolvimentos, em parte, claro, não totalmente, científicos, desenvolvimentos em especial dos empiristas, né? Por que eu estou falando isso? Bom, porque eu quero destacar que o trabalho que a gente tem feito aqui durante as últimas aulas é um trabalho de filosofia da ciência. Vocês não vão, nas minhas aulas, conseguir desenvolver uma técnica específica para uma nova tecnologia na área de vocês. Mas o que vocês vão conseguir, penso eu, e eu considero isso consideraria isso um grande sucesso, vão conseguir ter uma visão geral do que é o método científico e, claro, uma visão, talvez, né, depende da posição de vocês, uma visão crítica sobre o que de fato acontece quando a gente está pensando cientificamente. Essa é, no fim das contas, uma das minhas grandes missões. Bom, e a gente estudou, de certa maneira, as principais características do pensamento científico. Eu falei, é algo sempre, em geral, claro, né? Cada ciência, existem vários campos científicos, mas, em geral, é algo baseado em pensamentos da causalidade, é um pensamento voltado para a universalização. O que quer dizer universalidade? Bom, não varia no tempo e não varia no espaço. É um tipo de conhecimento que você pode aplicar hoje e a gente pensa que pode aplicar daqui a 10 anos e explica as coisas que aconteceram no passado também. Explicam as coisas que acontecem na China e explicam as coisas que acontecem nos Estados Unidos. Por exemplo, um exemplo marcante, a gravidade. A gravidade é uma ótima teoria, as leis da mecânica newtoniana, é uma boa teoria na China e é uma boa teoria nos Estados Unidos também. Nesse sentido, é universal. E é objetivo. A ciência ela é objetiva em qual sentido? No sentido que não importa se 90% das pessoas deixam de acreditar nas proposições daquela teoria. Ela ainda existe ainda uma maneira de se avaliar a sua verdade. Tudo que eu tenho falado aqui, claro, ela tem que ser entendido como essas características, né, elas têm que ser entendidas de uma maneira contextual, claro, né, porque a partir do momento que você passa a analisar cada um desses pontos, algumas características peculiares, a gente pode falar detalhes, né, ou até certas críticas a essas características surgem. Eu falei uma crítica específica na aula passada, a crítica do Popper. Vou até colocar o quadro aqui. A crítica do Popper, alguém lembra qual era a crítica do Popper? O centro da crítica dele, antes dele fazer a proposta dele.
crítica dele era sobre o positivismo. Tem relação, porque os positivistas, como eu falei para vocês, né, é uma boa observação do Eduardo aqui. Os positivistas, eles encampavam um tipo de pensamento científico, né, que muitos têm nomes diferentes para isso, né, mas uma espécie de descritivismo, e os neopositivistas, uma espécie de verificacionismo. Pode, os dois nomes são utilizados para descrever a prática positivista, né? Que era o quê? Uma espécie. Pode falar, João, manda. Positivismo é aquela religião da época do Império, do Brasil, não é? Que foi extinta. Assim, não era para ser tido como uma religião. O positivismo é um bom parênteses que eu posso fazer aqui, né? O positivismo, enquanto ele nasce de desenvolvimentos da sociologia, né? Auguste Comte, Auguste Comte, ele era, no fim das contas, um sociólogo que elaborou certos princípios gerais do pensamento. Era essa maneira que ele colocava, né? E depois disso, João, o positivismo virou uma espécie de movimento. Um movimento que era baseado, tinha três ideias básicas do positivismo, né? Eu vou perder um tempo aqui, porque o positivismo é um movimento ainda hoje muito influente no Brasil, curiosamente. O positivismo tinha três ideias básicas: realismo, realismo científico, radical. O que realismo científico radical quer dizer? Quer dizer que a única forma de conhecimento existente é o pensamento científico. Nenhuma outra forma de raciocinar ou nenhuma outra forma de investigação é considerada conhecimento. Logo, qualquer outra forma de conhecimento, seja lá da onde for originário, era considerado falso, ou fraco, ou mentiroso, ilusório. O pensamento positivista era forte nesse sentido. Outra característica do positivismo, João, é o método que eu descrevi ali, né? O verificacionismo. Ou descritivismo. Se usam as duas coisas porque o movimento positivista mudou para um pouquinho depois de algumas críticas, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a ciência fazia certas proposições, por exemplo, uma, 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 uma proposição muito famosa era de um criminólogo italiano chamado Lombroso, que ele falava que pessoas que tinham a cabeça de determinado tamanho ou certa distância entre os olhos, elas tinham mais tendência criminosa. Eu tenho até uma foto aqui de de umas fotos que eram experiências que o Lombroso fazia. Deixa eu só pegar para você. Lombroso era um positivista famoso, italiano. Vou colocar aqui. Esse daqui são fotos do Lombroso conduzindo experiências dele para determinar quem era, e tem um museu hoje em dia, né? Com moldes do rosto das pessoas. E ele dizia, né, que certas pessoas tinham
tendências criminosas, e isso poderia ser determinado pela estética das pessoas, né? Pelo tamanho da caixa craniana, pelo tamanho, a distância entre o olho e a nuca, esse tipo de coisa, né? Isso é o que a gente chama precisamente de uma tese verificacionista ou descritivista. Nesse momento aqui, ele está conduzindo testes para provar a veracidade daquilo que ele fala, né? É isso, precisamente, por isso que o Eduardo falou sobre isso, né? Que o Popper ataca. O Karl Popper, o nosso teórico da ciência, o primeiro que a gente viu, ele ataca precisamente a tese do verificacionismo. É essa parte do positivismo que ele diz, isso aqui não faz sentido. Então, Popper, ele é contra essa parte aqui. Para ele não faz sentido a tese verificacionista em busca da certeza. A última característica do positivismo, só para explicar o que o João falou, era que se o positivismo é a única forma de conhecimento válido, o que tem que acontecer com coisas como a religião ou mesmo a filosofia? Elas têm que acabar da maneira como elas são feitas e adotar o método científico. Logo, a ideia positivista, que quando o João falou era uma religião, realmente os positivistas, só para, eu diria assim, como uma espécie de piada, né? Eles fundaram uma coisa que se chama igreja positivista ou religião positivista. No Rio de Janeiro, se eu não me engano, ainda existe uma igreja positivista. No Rio de Janeiro, eu não sei exatamente onde que fica, mas eu tenho certeza que existe. Uma casa que é a igreja positivista. Eles fizeram isso, né? Mas qual era a mensagem que eles queriam passar, né? Que eles não consideravam a experiência religiosa ou mesmo a experiência filosófica como uma experiência válida em termos de progresso da humanidade, né? Os positivistas também são muito comprometidos com a ideia de progresso, né? Exemplo da influência positivista no Brasil, um clássico, é exatamente a palavra progresso, né? Onde que existe a palavra progresso no Brasil? Fácil, sim. Na bandeira do Brasil. Na bandeira. Exatamente. Ordem e progresso. É um lema positivista. Por natureza, influência dos militares brasileiros, né, na fundação da República, que eram adeptos do positivismo, em especial oriundo das influências do Benjamin Constant, que era um positivista famoso. Então, voltando aqui à pergunta do Popper, né? Popper, ele atacava, na teoria dele, em especial, o verificacionismo. Por quê? Porque o verificacionismo, na visão de Popper, era um tipo, vou colocar aqui certinho. Verificacionismo era baseado no raciocínios indutivos. Na aula retrasada, na verdade, na aula passada a gente entendeu, retrasada, a gente entendeu que os raciocínios indutivos, eles não são capazes de produzir certeza.
é um raciocínio apenas probabilístico, baseado em probabilidades. E Popper não conseguia aceitar isso. Ele achava que a tese correta a ser adotada pela ciência era a tese ou teoria da falseabilidade. Essa teoria, ou essa maneira de se fazer ciência, essa maneira, sim, era uma maneira dedutiva de se fazer ciência. Uma característica que eu ressaltei na aula passada, na aula retrasada e na passada, né, mas eu não enfatizei de fato, é que essa teoria da falseabilidade, ela não só é interessante do ponto de vista da certeza que a ciência pode produzir, porque é um raciocínio dedutivo, mas ela comporta uma característica muito importante para a ciência contemporânea, que é a noção de mudança nas teorias científicas. Pessoal, é muito estranho, às vezes, você conversar com as pessoas e elas não, pelo menos, estranharem, principalmente quando essa pessoa ela é como vocês, né? Pessoas que estão ligadas ao pensamento científico. Vocês, na verdade, não estão ligados, vocês são cientistas, né? Pessoas que nunca se perguntaram como que, em um momento da humanidade, certas verdades foram concebidas de uma maneira muito natural. Eu falo para vocês um exemplo disso, né? Já foi considerado uma certeza da medicina. Só um segundo, pessoal. Já foi considerado uma certeza da medicina que muitas doenças que a gente carregava eram causadas por excesso de sangue. Vocês já sabiam? Vocês sabiam disso? Não. Não. Isso já foi uma verdade da medicina, que muitas doenças que a gente tinha, por exemplo, dor de cabeça, febre, eram causadas não por seres micróbios, no caso, né, seres, digamos, não visíveis ao olho nu, mas por excesso de sangue. Daí vem um famoso tipo de tratamento chamado, vocês já devem ter ouvido falar, sangria. A sangria já foi uma prática médica famosa. As pessoas chegavam com dor de cabeça e, ao invés de você ganhar um paracetamol ou um remédio qualquer para dor de cabeça, ou mandar descansar, a pessoa abrir um corte em você para você tirar o excesso de sangue do seu corpo. Isso já foi uma verdade. Veja, então... Às vezes colocavam sanguessuga, né, professor, ou não? Sim, sanguessuga. Exatamente, Eduardo. Isso já foi... se bem que a sanguessuga, eu já vi que ela está voltando, né? Porque a sanguessuga ela tem efeitos anticoagulantes, né? Ela libera substâncias anticoagulantes que é interessante para o tratamento de algumas situações, né? Mas o simples ato de cortar já foi considerado o simples fato de ter sangue já foi considerado uma espécie de condição clínica, que você tem que tirar o excesso de sangue para se livrar de certos sintomas. Veja, quando eu escutei isso pela primeira vez, o que eu me perguntei é como que essa verdade científica, entre aspas, né, se estabeleceu e o que custou para essa verdade científica mudar. Porque, curiosamente, né, a despeito de muitos preconceitos que a gente tem em relação ao tema da objetividade da ciência,
a ciência é feita para mudar. Popper, um dos grandes teóricos da teoria científica que eu passei para vocês, ele literalmente fala que a atividade científica ela nunca tem fim. Ela nunca tem fim. Por quê? Porque a falseabilidade ela eventualmente vai acontecer para todas as teorias e com essa falseabilidade nós vamos inventar novas hipóteses mais avançadas, e essas hipóteses mais avançadas elas vão ser falseadas, e aí daí a gente vai evoluindo até, digamos, aprimorar o máximo dessas teorias, mas esse máximo nunca vai acontecer, porque sempre dá para melhorar. Essa é a ideia do Popper, né? Então, o ideal que a gente tem de verdade ou objetividade, ela é transitória. Veja, mas como que a gente, ao mesmo tempo, confia na ciência e admite que a ciência pode mudar? Essa é uma grande questão para mim, né? Como que a gente sabe hoje que a ciência não tem preconceitos tão ruins ou graves como esse preconceito do excesso de sangue causando doenças, né? Eu falo isso, parece brincadeira, né? Porque a teoria do doenças causadas por excesso de sangue é realmente um tanto antiga, né? Mas até um tempo atrás, as pessoas achavam que gastrite ou refluxos eram causados puramente por estresse. Alguém aqui, não, é claro que você não precisa revelar, eu tenho um pouco de refluxo, já conheci muitas pessoas que tiveram gastrite, né? E hoje em dia a gente sabe que essa doença específica ela é causada pelo H. pylori, né? Tem uma bactéria que causa as úlceras no seu trato digestivo, correto? Correto, pessoal? Correto, eu tenho gastrite Pois é, também. Eduardo. Mas já houve uma época, e recente, inclusive, o médico, inclusive, que desenvolveu, que provou, né, que a gastrite era causada por bactéria, ele ganhou um Nobel de Medicina, né? Ele teve que lutar muito contra o preconceito mesmo, as dificuldades dele de falar, olha, o tratamento de gastrite não deveria ser só baseado em, sei lá, estresse ou apenas controlar a acidez do estômago, porque era isso que era feito. O que você tem que fazer é também entrar com antibióticos. E foi uma luta, tem até uma parte meio romantizada da maneira como ele provou. Eu ouvi falar, essa história eu realmente não posso atestar a veracidade, né? Mas que ele tomou um concentrado de H. pylori e causou gastrite nele mesmo. Por quê? Porque a gente não pode fazer experiência em humanos dessa maneira irresponsável, claro, né? Então ele, com pressa de provar a tese dele, ele testou nele mesmo, causou gastrite nele, e daí, óbvio que essas coisas têm um tanto assim de, de romantização, né, dos cientistas se sacrificando, mas o fato é que ele mereceu talvez esse Nobel de Medicina porque ele foi contra uma crença que era uma crença científica sobre as causas de uma determinada doença, né? Acho que até 50 anos atrás, gastrite era tratada com esse remédio Pepsol, né, que eles chamam, e leite. Eles aconselhavam as pessoas com gastrite a tomar leite, uma coisa que hoje, né, a gente sabe que é uma coisa que não recomendam diretamente, né? Os laticínios, eles agravam a situação de quem tem gastrite. Da, Tô da certo? diarreia. Pois é, agravam, Eu irritam já mais. cometi esse erro, já de tomar 1 litro de leite já para ver se melhorava a gastrite e piorou a minha situação. Pois é, irrita muito mais quem tem um estômago sensível, mas já foi um tratamento recomendado. Então, qual é a pergunta que vocês têm que. Por que eu estou dando todos esses exemplos, né? Porque vocês, como cientistas,
vocês têm que buscar objetividade, sem dúvidas tem, vocês são os grandes produtores de conhecimento, mas vocês têm compromisso com o progresso da própria ciência que vocês praticam, com a própria zootecnia. Como que você concilia o progresso, e o progresso é mudança, com a certeza, com a objetividade? Como eu falei, Popper tem uma opinião sobre isso. Hoje a gente vai ver um filósofo, o nome dele é Thomas. Thomas Kuhn. Pessoal, Thomas Kuhn, ele tem um livro, o livro é esse aqui, o principal livro dele, né? A Estrutura das Revoluções Científicas. Esse é o título do livro. Esse livro, inclusive eu recomendo a leitura desse livro para todo mundo. É um livro barato, você encontra em sebo, se você procurar direitinho, e vale muito a pena. Qualquer pessoa que mexe com ciência teria que dar uma lida nesse livro, né? E o objetivo com esse livro é um só: explicar como teorias científicas mudam, como que a gente abandona uma teoria científica e adota outra. Como que isso acontece? Essa é a pergunta, né? Popper usa como exemplo, em especial, os desenvolvimentos desse lado, um exemplo de modelos ptolomaicos, deixa eu botar outra figurinha aqui, de modelos ptolomaicos que era um modelo de representação do nosso sistema solar que tem a Terra como centro. Bem aqui fica claro, fica claro que é a Terra que está no centro do sistema solar. E digamos, os egípcios, né, o modelo ptolomaico é precisamente desenvolvido pelos egípcios, né? A gente sabe que os egípcios eles eram extremamente precisos no cálculo das órbitas e trajetórias de muitos planetas e asteroides e cometas. Eles realmente tinham um poder de cálculo extremamente impressionante, utilizando o modelo ptolomaico da Terra como centro. Mas Copérnico ele acabou suplantando o modelo ptolomaico com um modelo que a gente viu mais tarde, né, o motivo pelo qual ele foi suplantado, porque ele era um modelo muito mais simples. Na aula passada eu mostrei para vocês que hoje em dia, com os desenvolvimentos principalmente os desenvolvimentos da matemática, da geometria, que não é a geometria euclidiana, a gente consegue desenvolver modelos que são extremamente precisos para uma forma ptolomaica de representar o nosso sistema solar. Então, uma teoria não é objetivamente, enquanto realidade, melhor do que a outra. Mas, em algum momento, e é isso que Thomas Kuhn observa na história da ciência, a gente deixou de utilizar o modelo ptolomaico e adotou o sistema de Copérnico. Esse sistema copernicano, inclusive, né, essa representação, a gente notou rapidamente, acho que nem 100 anos depois, que o modelo ptolomaico em si também era errado. Ele fazia descrições de órbitas circulares, e as órbitas hoje, no ensino médio, a gente aprende que as órbitas, na verdade, não são circulares, né? Elas são ovaladas, a gente pode colocar dessa maneira? Acho que pode. Elas têm dois centros, né? Não tem um só.
Então, mesmo assim, considerando os sucessos da Ptolomaica e algumas falhas da teoria copernicana, a gente mudou. A gente deixou de utilizar o modelo ptolomaico e passou a utilizar a copernicana. E a questão que se coloca mas como que isso acontece? Qual é a dinâmica que está envolvida nessa mudança? Qual é a ideia? Veja, para Kuhn, tudo é definido, de certa maneira, pelo que ele chama de comunidade científica. Esse é um termo, pessoal. Se eu posso falar que o Kuhn contribuiu com um termo extremamente comum na prática científica, é esse, de comunidade científica. Porque, para Kuhn, o grande juiz sobre qual é a teoria que é abandonada, qual é a teoria que entra em cena, é a comunidade científica. E não como nós gostaríamos de pensar, que é a verdade ou a realidade. Veja, o debate em Kuhn não tem nada a ver com o que a gente pode chamar de um debate sobre a realidade da coisa. Porque para Kuhn, o que define a adoção ou não de um modelo de explicação, lembrem-se da aula passada, é a noção de previsões, né, de previsibilidade. Veja, enquanto a teoria de Ptolomeu acertava suas previsões com tranquilidade, para Kuhn não faria sentido trocar. Por quê? A comunidade científica não era chamada. Deixa eu ver como é que eu coloco isso aqui. O grande critério para Kuhn é a previsibilidade. Esse é o ponto. Esse é o ponto. A comunidade científica no fim das contas, quem julga o sucesso das teorias. Uma teoria, ela se mantém como dominante ou como um modelo dominante até que aconteça o que Kuhn chama de crise. Crises são momentos em que uma teoria entra em competição com outro modelo que explica mais, vamos colocar aqui, mais eventos. Quando uma teoria entra em crise, é aí que a comunidade científica começa a atuar, porque ela é chamada para decidir se permanecemos com teoria antiga ou adotamos outro modelo para a explicação de certos fenômenos, né? Eu vou explicar aqui, só para exemplificar, qual é a linha do tempo da teoria ptolomaica, né? Então, a gente tem aqui, vocês podem me interromper a qualquer momento, viu, pessoal? Nós temos aqui a linha do tempo da teoria, da explicação do movimento, vou colocar aqui,
dos modelos do sistema solar. Óbvio, teve uma época que a gente não tinha teoria nenhuma e a gente passou a ter um modelo que a gente pode chamar de científico, que carrega aquelas propriedades, que é a teoria de Ptolomeu. Veja, essa teoria, para ser adotada em algum momento, ela também precisaria ser julgada, ou, peraí, adotada é melhor. Adotada pela comunidade científica. Quando eu falo comunidade científica, vocês têm que entender precisamente o corpo de pesquisadores que estão interessados naquela teoria. É óbvio que a noção de pesquisador varia, mas, em geral, a gente designa como comunidade científica o grupo de pessoas que estão estudando o mesmo assunto. É dessa maneira. A noção de comunidade científica é um pouco solta no trabalho do Kuhn. Quando essa teoria é adotada pela comunidade científica, né, a comunidade científica fala: isso aqui é uma boa explicação para o fenômeno, essa teoria vira o que a gente chama de paradigma. Paradigma científico. Isso aqui é outro termo que ficou gravado como um termo comum no debate científico, né? Os paradigmas é que mudam, né? Não as teorias propriamente ditas, né? A teoria do Ptolomeu ainda existe, tecnicamente, né? Ela não foi extinta. Ela só não é mais um paradigma científico. Ela ainda existe, né? Paradigmas são um conjunto de crenças, valores e técnicas partilhados pela comunidade. Científica, no caso. Veja, quando uma teoria se torna o paradigma, é aí que a gente tem um momento que a gente pode chamar de estabilidade. O momento em que aquilo se torna verdade. Então, enquanto dominava a teoria de Ptolomeu, você poderia tranquilamente afirmar como verdade que a Terra era o centro do nosso sistema solar. Tudo bem, mas isso até agora vocês devem ter percebido que isso aqui não explica propriamente a mudança. Explica como que a gente adota uma teoria, né? Para Popper, essa teoria, uma teoria científica, ela continuará sendo adotada até acontecer o que ele chama de crise. Até acontecer, vamos colocar aqui, uma coisa que ele chama de crise. Tudo bem, mas como que acontece essa crise? Tem vários detalhes, pessoal, para essa teoria do Popper sobre as revoluções, né? A crise, ela depende de um evento que ele chama de anomalia.
a anomalia. Veja, as anomalias, a definição de anomalia pode ser colocada basicamente como um evento que aquela teoria paradigmática ou paradigma científica não consegue explicar. Isso é uma anomalia. Então, a teoria de Ptolomeu, se sabe, né, ele tinha alguns erros no cálculo e previsões em relação ao planeta Vênus. Não conseguia explicar. Não conseguia fazer cálculos corretos em relação a Vênus. Né, que era Vênus é a estrela mais brilhante do céu é Vênus, né? Então ela já era uma espécie, um corpo celeste observável a olho nu naquela época, né? Essa era uma anomalia que a gente pode dizer que sempre existiu na teoria científica ptolomaica, né? Mas essas anomalias, elas às vezes, segundo Kuhn, né? Uma só anomalia é suficiente para dar ensejo a uma crise, mas às vezes você precisa de outras, né? No caso da teoria de Ptolomeu, teve a anomalia, no caso, relacionada a Vênus, e depois surgiram outras, porque Galileu inventou o telescópio, né? Então se descobriu que existiam outros planetas que orbitavam em volta, no caso da Terra, né? Que era o modelo daquela época, e a teoria de Ptolomeu simplesmente não tinha uma explicação para aquilo, porque nem sabia que existia. Então, nesse momento, se fez uma anomalia suficiente para desprender a crise. Mas a anomalia é só um dos primeiros elementos para se começar uma crise, porque você precisa também do elemento que é uma teoria rival. Veja, no momento em que surgiu a teoria copernicana, aí a teoria ptolomaica entrou em crise. Aí é uma crise na ciência, ou nos modelos científicos, como Kuhn gosta de colocar, né? É nesse momento, pessoal, que a comunidade científica é chamada para decidir se dessa crise a comunidade científica vai adotar a nova, o novo modelo, ou ela vai reformar o modelo antigo. As duas coisas, segundo Kuhn, podem acontecer. Ou uma teoria é completamente abandonada, como foi o caso do que aconteceu com a teoria de Ptolomeu, ou dessa crise você continua com o modelo antigo com algumas modificações. Ok? Essa é, de maneira geral, o que explica, segundo Kuhn, a mudança nas teorias científicas. A gente sabe que Kuhn descreve isso, né? Em um momento, duas teorias começam a conviver por um tempo, pelo menos, né? Enquanto a comunidade científica não consegue decidir, a gente duas teorias podem sim conviver, né? Então houve um tempo que a teoria copernicana e a teoria ptolomaica conviviam como duas teorias que explicam a mesma coisa. Mas o mais comum que aconteça é que uma teoria seja abandonada e apenas uma continue como uma explicação de determinados fenômenos, como um modelo científico real. Hoje em dia, se eu não me engano,
a mecânica newtoniana e o magnetismo, ou a relatividade e o magnetismo, eles estão em uma constante crise na física. Eu sei assim por cima, né? Não entendo a matéria, né? Mas são duas teorias que explicam o mesmo fato e elas não têm compatibilidade, né? Elas não são compatíveis. Então, elas, no caso, são duas teorias rivais. Segundo a teoria do Kuhn, eventualmente a gente vai abandonar uma delas e ficar com uma só. Eventualmente, né? Mas existe, segundo Kuhn, um período em que as duas teorias sobrevivem ao mesmo tempo. Veja, pessoal, que em nenhum momento aqui dessa explicação, voltando àquele nosso bate-papo sobre objetividade, né? Eu falei aqui para vocês sobre, não, mas e a verdade? E o que eles, qual é a investigação da verdade daquilo, qual que é a mentirosa? Não se trata de você considerar a teoria do Ptolomeu mentirosa ou errada 100%, e a teoria do Copérnico, nesse caso aqui, né, tá aqui, e a teoria do Copérnico como algo certo e que não tem erro nenhum. Não é disso que se trata. Se trata simplesmente de acertar algumas previsões a mais do que uma teoria, um evento que a gente chama de anomalia, e depois a comunidade científica decidindo qual é a teoria nova que vai ser adotada, se é que nós vamos adotar uma teoria nova. Sobre isso, eu queria só colocar aqui um comentário sobre a noção de verdade que Kuhn adota. Na verdade, um comentário de outra filósofa da ciência, Ian Hacking, o nome. Eu vou ler aqui para vocês. Ó. Kuhn não pode levar a sério que haja uma explicação completa e objetiva da natureza. Veja, essa noção dessa verdade última que a ciência pode produzir, para Kuhn não faz sentido. Não faz sentido, porque a ciência ela sempre está em progresso. Né? Significa isso que ele não pode levar a sério a verdade? De modo algum. Como Kuhn observou, ele próprio nada disse acerca da verdade no livro, exceto a citada por Francis Bacon. Sábios amantes dos fatos, que tentam determinar a verdade sobre alguma coisa, não enunciam uma teoria da verdade, nem deveriam fazê-lo. Qualquer pessoa familiarizada com a filosofia analítica contemporânea há de saber que existem miríades de teorias que competem entre si. Kuhn rejeitou uma simples teoria da correspondência. Teoria da correspondência, pessoal, é uma teoria que diz que nossas afirmações, digamos, para qualquer verdade, existe um fato no mundo. É uma teoria da verdade, então isso daqui é uma teoria da correspondência. É disso que ele está falando. A gente, no mundo da filosofia da ciência, a verdade por correspondência é considerada ingênua, segundo o qual as verdadeiras enunciações correspondem a fatos acerca do mundo. A maior parte dos teimosos filósofos analíticos provavelmente faz o mesmo, ainda que apenas sobre a base óbvia da circularidade. Não há meio de especificar o fato ao qual corresponde um enunciado arbitrário, exceto se afirmando a afirmação. Na onda de ceticismo que varreu os estudos acadêmicos americanos, no fim do século XX, muitos intelectuais tomaram Kuhn como um aliado na negação que faziam da verdade como virtude. Refiro-me aos pensadores que não podiam grafar ou proferir a palavra verdade, exceto envolvendo-a em citações. É verdade que a estrutura
A Estrutura das Revoluções Científicas, esse livro aqui no caso, deu enorme ímpetus aos estudantes e sociólogos da ciência. Muita gente fala que a tese do livro do Kuhn é uma sociologia da ciência. Algo desse trabalho, com sua ênfase na ideia de que os fatos são socialmente construídos e sua aparente participação na negação da verdade é exatamente aquilo contra o qual os cientistas conservadores protestam. Kuhn deixou claro que ele próprio detestava esse desenvolvimento do seu trabalho. Ele não era muito fã, mas, de fato, é uma consequência do que ele escreve. As comunidades científicas e suas práticas encontram-se em seu cerne, introduzindo paradigmas como vivos, ou seja, são as comunidades científicas que determinam o que é um paradigma. Houve sociologia do conhecimento antes de Kuhn, mas após a estrutura ela floresceu, levando ao que agora é chamado de estudos da ciência. Esse é um campo autogerador que inclui alguns trabalhos de história e filosofias da ciência e da tecnologia, mas cuja ênfase incide em abordagens sociológicas de vários tipos, algumas observacionais, algumas teóricas. Muitos, e talvez a maior parte do pensar realmente original a respeito das ciências, depois de Kuhn, tem uma propensão sociológica. Aí ele termina dizendo que Kuhn não gostava muito dessa ideia. Veja, mas a mensagem, pessoal, básica sobre esse papo sobre a verdade em Kuhn é o seguinte: essa verdade aqui, a verdade que a gente chama de verdade por correspondência, é uma verdade que a gente mostra em decadência. Seria-se ideal que as coisas fossem dessa maneira? Sim, seria ideal, mas a gente, na prática científica, na verdade, por dificuldades até teóricas em entender essa verdade por correspondência, a gente nunca adotou, de fato, isso. Entendem? Então, aquela troca que eu expliquei na verdade passada, né, entre uma antiguidade e uma ideia moderna da coisa, é que a gente trocou a verdade, e Kuhn mostra isso de maneira muito inteligente, por uma noção de utilidade. Por que noção de utilidade aqui na moderna? Porque, veja, que a teoria aqui, ela não cai porque é uma teoria mentirosa, mas porque ela tem dificuldade em explicar certos fatos. Não dá o cálculo correto, a gente pode colocar dessa maneira, né? E a gente trocou uma noção de, talvez, de correspondência, a gente pode colocar assim, ou de realidade, por uma noção de modelo. Veja, modelo de explicação ou modelo científico é precisamente o tipo de coisa que você pode, dessa maneira, comparar. Espera qual modelo é mais útil? Qual modelo faz melhores previsões? E isso é nesse tipo de coisa que a comunidade científica se pega. Essa noção de verdade, todas as teorias são mentirosas e essa é a teoria real, ela não é compatível com muitas coisas que a gente tem falado aqui, mas em especial não é compatível com a noção de, como foi que a gente começou o nosso papo aqui, com a noção de mudança nas teorias científicas. Entendem? Pessoal? Sim, professor. Então, quando vocês estiverem fazendo... Pode falar, João. Tá tranquilo? Estou escutando. Tá legal. Então, quando vocês estiverem fazendo ciência, estiverem pesquisando, vocês têm que entender que o que vocês têm em mãos
ou as coisas que vocês estão entendendo são coisas, obviamente, verdadeiras, em certo sentido, elas são paradigmas científicos, mas são coisas que são feitas para serem aprimoradas, para serem melhoradas, né? Eu estava comentando na aula passada, né, até baseado na teoria do Kuhn, agora eu não lembro se eu comentei na sala de vocês ou em outra, né? Mas quando a gente faz uma pesquisa, a gente não tem que estar só preocupado em afirmar as coisas, né? A gente pode também refutar certas coisas, e estudos científicos que rejeitam hipóteses são estudos científicos de sucesso. A mesma coisa a gente pode dizer sobre estudos científicos que revelam anomalias em teorias científicas. Na verdade, esses estudos científicos, muitas vezes, eles são os mais importantes, né? Porque eles revelam certos problemas que a gente não sabia que existia. Entendeu? Nem sempre as respostas são as melhores coisas de um trabalho científico. Muitas vezes você pode falar. Professor, é como se a gente fizesse tipo uma pesquisa e o resultado talvez não daria o que a gente esperava, um resultado negativo. Mas isso ali também foi uma coisa positiva, porque a gente descobriu algo que a gente queria, tipo, uma coisa positiva, e a gente conseguiu descobrir uma coisa negativa dela também. Isso também pode ser um resultado bom, né? Sim, como se tudo tivesse vantagem. Isso, é uma pesquisa de sucesso. É um sucesso na pesquisa, né? Se você tem uma hipótese. Você quer ver um tipo de debate que ficou muito quente nessa nossa época? Efetividade de remédios. Veja, isso aqui é um tema, nessa época de pandemia, assim, extremamente quente. Em certo sentido, a gente pode colocar até dessa maneira aqui. Existe um tipo de pesquisa positiva. No sentido positivo, não no sentido positivista, né, João, nem Eduardo, mas no sentido de que você quer uma confirmação de uma hipótese, necessariamente, né? São duas maneiras de você conduzir uma pesquisa experimental empírica. Você quer confirmação de alguma coisa. Então, um laboratório de Oxford desenvolve uma substância que mata ou que coíbe a ação de células virais, né, no caso. Pode ser do Covid, eu não estou colocando isso em debate aqui diretamente, né? E tudo bem, uma pesquisa de sucesso nesse caso diria, ok, realmente é efetivo, mas poderia ser que aquela técnica tivesse sim um resultado que não é bom, porque muita reação adversa. Aí você pode dizer que aqui é sucesso, mas aqui pode ser sucesso também, no sentido de que você eliminou uma linha de pesquisa que não ia dar em nada. Pode ser isso. Isso é sucesso na pesquisa também. E você tem pesquisas nessa parte de efetividade de remédios que são negativas. Eu vou colocar isso aqui entre aspas, porque isso daqui tem um apelo moral muito grande, né? As pesquisas podem ser negativas no sentido de que você, em relação a remédios, quer provar a ineficácia daquele remédio. Então, nessa pandemia, a gente teve um debate extremamente cansativo sobre qual remédio que funciona e qual que não funciona. Qual o melhor jeito de você determinar isso? Fazendo uma pesquisa científica sobre isso. Para ver se, pode ser uma agradável surpresa e você determina que determinada substância que não era para aquela doença funciona. Pode ser. Mas tudo isso precisa de pesquisa. Tudo isso precisa de pesquisa, né? Você tem uma pesquisa para dizer que algo não funciona e dá certo, contrariando a sua hipótese, isso é sucesso.
ou você pode ter uma pesquisa para dizer que não funciona e realmente não funciona. E é sucesso também, as duas coisas podem acontecer. Né? Então, o que eu posso dizer em relação a isso aqui? Né? Que tanto a teoria do Popper quanto a teoria do Kuhn, né, sobre a revolução da pesquisa científica, ou dos paradigmas, né, elas atestam que a pesquisa ela pode ter caminhos questionadores até de certas verdades, e mesmo assim ser considerado uma pesquisa de sucesso, cientificamente relevante e tudo mais. Eu tenho certeza que a zootecnia, que é o caso de vocês, é cheia de paradigmas científicos, né? Cheio de paradigmas. E esses paradigmas, eventualmente, eles vão entrar em crise com as pesquisas, com os constantes testes, e novos paradigmas serão estabelecidos na ciência de vocês. Certo, pessoal? Certo. É isso, pessoal. Então, ficou alguma dúvida aqui? Não. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida depois, vocês podem mandar no grupo. A gravação dessa aula eu vou colocar ainda hoje no YouTube. Sobre a atividade avaliativa, vocês têm alguma dúvida? Eu faltei a última aula, professor. Qual que é a atividade? Tá no SIGA. Filosofia? Isso, está na primeira aula, embaixo da primeira aula. Tem uma tarefa e aquela é a atividade avaliativa. Bem fácil. Bem fácil, é algo bem introdutório. Quem assistiu as primeiras aulas vai conseguir fazer. Qual é o prazo de entrega? Até sexta que vem. Ok. Bom, É bem tranquilo, viu? Não tem segredo nenhum. Então é isso, pessoal. Bom descanso para vocês e até a próxima, tá?